Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata dos mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Desta vez eu tenho um convidado repetido aqui comigo, mas vocês vão gostar, assim, apesar de ser repetido, acho que vai sobrar assunto e faltar tempo. É uma pessoa que já esteve oficialmente nesta bancada e agora extraoficialmente ele vem aqui de vez em quando dar o ar da sua graça. Então, seja bem-vindo, Lucas Josa, que não é mais do time do Future of Money, e sim da Mint. Então, você já se apresente aí para quem ainda não o conhece. Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, primeiramente uma honra revisitar esse estúdio maravilhoso com uma companhia tão ilustre quanto a do Gabriel. Para quem não me conhece, sou o Lucas Josa, também conhecido como ZD. Faço parte do time de Digital Assets aqui do BTG, então tem toda essa interface com o Mint e também com o lado do BTG, mais voltado para essa parte de trading efetivamente que a gente tem aqui no banco. E bom, acho que concordo com você, bastante coisa para a gente falar, provavelmente vai faltar tempo. Ô ZD, bom, primeiro eu queria voltar no seu apelido, né? Que ele surgiu um pouco por causa deste podcast, né? No início, quando a gente dividia a bancada e tinham dois Lucas. Conta aí pra galera do ZD. É uma situação meio atípica, né? Quando a gente olha porque a gente tem de área hoje, a gente deve ter uns 432 Lucas, então a gente parou de seguir com esses apelidos. Mas quando eu cheguei, a gente tinha um sensei, o Lucas Yamamoto, que fazia parte aqui do nosso time também. Ele era o Lucas 1, eu era o Lucas 2, sempre teve essa coisa com o Portilho, nesse lado de pô, algumas referências ao tempo que ele passou no quartel e etc. E aí o Lucas 2 acabou se tornando 02, que no fim do dia acabou se tornando ZD. E hoje sou ZD Cripto por aí nas redes sociais. Boa. Ô ZD, a gente tem bastante coisa para falar de mercado, acho que a gente pode falar ao longo do episódio aí, mas eu queria Claro. começar já com um assunto que no mercado cripto sempre existe essa conversa assim É no ar. bomba. Não, é essa conversa de o que vai acontecer, né? Esse exercício de adivinhação. A gente já falou muitas vezes aqui no podcast que não existe bola de cristal, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, ainda mais num mercado tão volátil e tão recente quanto o mercado cripto, né? Que tá sujeito aí a coisas que às vezes ninguém espera, tanto regulatórias, quanto mudanças na tecnologia, quanto as inovações que acontecem dia após dia. Então tudo pode mudar, é tudo muito imprevisível, mas também você como um analista sabe que também tem muita coisa que É previsível. dá para antecipar. Sim. Tanto de fatores macroeconômicos e comportamento do mercado como um todo, mas agora que o ano de 2023 vai se encaminhando para o final, e um ano que não foi muito positivo, apesar de ter começado muito bem, né? Então talvez aí no acumulado do ano o Bitcoin ainda tenha um desempenho super positivo, mas depois de um 2022 trágico, 2023 vai se encaminhando como um ano meio neutro, talvez. Começou muito bem, alimentou as expectativas de um novo bull market, acabou não se concretizando, os preços de lado aí por muitos meses. Então, ainda é cedo para fazer uma retrospectiva do ano, mas queria que você falasse um pouco de como você enxerga 2023 até agora e essa perspectiva para esses últimos 3 meses aí do ano, se alguma coisa muito significativa pode acontecer. Eu particularmente enxergo o momento que o mercado se encontra hoje no exato ponto em que ele deveria estar em novembro, dezembro do ano passado, né? Eu acho que o mercado se encontra no ponto que ele deveria estar, porque o que aconteceu pós-FTX, na minha visão, não era para ter acontecido. Eu acho que aquele sell-off que a gente teve com o Bitcoin batendo ali na casa dos 16 mil dólares, e o mercado caindo muito, a gente viu Solana, cara, na casa dos 7 dólares, abaixo de 8 dólares, não era para o mercado ter batido nessa faixa de preço, né? Então, o que a gente tem vis-a-vis assim, cenário, é basicamente uma recomposição, o mercado retomando uma faixa de preço que talvez ele considere como justa, dado esse atual cenário e esse contexto macroeconômico que a gente tem hoje. Tudo bem, o mercado teve algumas coisas que estimularam um pouco mais o preço ao longo do ano, acho que no começo do ano o mercado veio com uma visão um pouco diferente, isso acontece bastante, tem muito disso em termos de psicologia de mercado, que é justamente esse shift
de virada de ano. Então, assim, pô, o ano virou, o mercado falou, pô, será que a gente deveria continuar tão pessimista assim em relação ao cenário macro, inflação, mercado de trabalho lá nos Estados Unidos? Será que vem essa recessão efetivamente? Talvez não. Então vamos começar a tomar um pouquinho mais de risco. O mercado foi tomando risco, a gente viu a S&P subindo, a gente viu o cripto subindo, começou esse boom de AI que veio lá do final do ano passado e todo mundo, cara, especulando em cima do GPT-3. E, cara, aquilo ali já foi uma onda absurda, todo mundo querendo colocar dinheiro nisso, valuations esticadaços. E aí o mercado foi subindo, 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 subindo. Março ali a gente teve o Silicon Valley Bank, e aí o mercado agora basicamente voltou para o mesmo patamar pós-Silicon Valley Bank. Muito puxado principalmente por conta de toda essa narrativa em torno de possíveis ETFs de spot de cripto, mas assim, começo a pensar e começa a ter alguns pontos em relação a isso, que a gente vai discutir aqui ao longo também da apresentação, mas em linhas gerais, para mim o mercado hoje está no seu valor justo, dado o cenário que a gente tem macroeconômico, e também valor justo em relação ao que a gente tinha lá no ano passado. Obviamente, eu como entusiasta de tecnologia, um cara que gosta pra caramba de cripto, eu acho que tudo tá barato. Assim, tudo que eu acho que é bom tá barato. Mas assim, dado o cenário, olhando com uma cabeça mais efetivamente de analista, acho que é completamente justo com o que a gente tem, tá? Não consigo imaginar que o Bitcoin agora deveria estar $50 mil diante desse contexto. Não consigo imaginar que o Ether deveria estar $4 mil diante desse contexto. Não, acho que a gente precisa ser justo em relação a essa análise. E é curioso, no ano passado a gente, quando começou esse movimento de queda, né, do mercado cripto em 2022, a gente falava muito de invasão da Ucrânia pela Rússia, né, e os desdobramentos ali da guerra. A gente falava muito de alta da inflação pós-pandemia no mundo todo e a consequente alta das taxas de juros, que bateram recorde no Brasil, bateram recorde nos Estados Unidos, e como isso afetava mercados de risco, como de ações e como de cripto, para citar dois exemplos. A gente teve uma queda muito forte por causa disso, e aí, somando a esses fatores, o mercado cripto especificamente ainda teve problemas como o que você citou da FTX, né, que na época era a segunda maior corretora cripto do mundo, fechou as portas, deixou todo mundo na mão num grande escândalo financeiro, né, de fraude e vários outros crimes. Também houve algumas outras grandes empresas de cripto que foram à falência, e tudo isso fez com que essa queda que já acontecia por causa dos fatores macroeconômicos fosse muito acentuada. Eu só fazer uma rápida interrupção aqui, cara. Eu acho que é importante, já que a gente está colocando em perspectiva, a galera entender que tudo que aconteceu ano passado em cripto, cara, e começando talvez com o principal marco de quebradeira mesmo de Luna, tudo isso é derivado do contexto macro. E não tem como correr disso. Cara, num cenário de alta liquidez, etc., dentro da economia, em que isso não afeta preço de ativo de risco, muito provavelmente o protocolo Terra Luna estaria funcionando até hoje. Não teria quebrado aquela flying wheel deles e sendo muito transparente, porque assim, da forma com que aquilo se balizava, e eu vou tentar não detalhar muito pra galera, mas a forma com que aquilo se balizava e o mecanismo de você queimar a Luna para emitir UST e fazer o inverso, a partir do momento que Luna começa a cair muito rápido por uma coisa exógena que está acontecendo fora do mercado cripto, não tem muito como segurar a onda. É muito difícil. Sim. Mas ao mesmo tempo, ZD, esses dois exemplos de FTX e Terra Luna talvez mostrem como esses fatores externos que derrubaram os preços e de certa forma prejudicaram o mercado, eles também têm um lado bom. Porque fizeram uma limpeza no mercado. Fizeram uma limpeza e aí 100%. nós estamos... Esses dois exemplos são dois exemplos de empresas ou fundações fraudulentas. Então, exatamente. Né? Se fosse tão ruim assim, o Bitcoin teria acabado também, né? Não, acabou. Mas aí, no fim das contas, assim, a gente tem esse cenário que já não era favorável por fatores macroeconômicos, impulsionado aí pela quebra de grandes empresas, uma queda muito acentuada. 2023 começa com alta, uma alta até considerável, né? O Bitcoin chegou a subir 80% em relação ao preço ali pós-FTX. Deixou todo mundo otimista no começo do ano e de lá para cá os preços de lado. Acho que você já explicou um pouco o porquê e como esse preço atual é justo, mas aí é a pergunta que
todo mundo se faz e que motivou até o que eu falei ali na abertura do programa. O que vai acontecer e qual a perspectiva para 2024? 2024 é um ano que dá para enxergar uma recuperação mais forte para preços mais próximos do que a gente viu em 2021, quando o Bitcoin bateu o recorde e todas as outras criptos também? Ou é um ano que a gente precisa ser pé no chão de novo e talvez continue esse movimento gradativo que a gente viu ao longo de 2023? Sendo o mais pé no chão possível, acho que primeira visão agora para esse Q4, né? Esse último trimestre que a gente tem agora, começando agora em outubro. Não esperaria grandes coisas em termos de movimento de preço. E eu vou explicar um pouco melhor por quê. Eu acho que a gente está em um cenário que, óbvio, o mercado como um todo está esperando muito esse ETF de Bitcoin Spot. E eu vou trazer meus pontos em relação a isso. Primeiro, isso vai acontecer esse ano ou não? Cara, mais ou menos agora para o meio do mês de outubro, vai acabar o prazo da SEC para recorrer no processo contra a Grayscale, o processo ali de conversão do GBTC para um ETF de Bitcoin Spot. Muito provavelmente eles não vão recorrer, mas caso eles não recorram, isso não quer dizer que acabou, foi aprovado e vai começar a negociar na manhã seguinte. Completamente diferente. Vem um novo processo de revisão do que eles submeteram para a SEC, etc., só que agora já com uma outra visão. Agora eles vão tentar, e o regulador pode fazer isso, não é porque eles ganharam o caso nessa esfera que o regulador não pode simplesmente encontrar um outro problema para postergar novamente. Vai ter uma nova deadline. Então as coisas não são tão simples quanto muitas pessoas acreditam que elas efetivamente são. Então tem que descer um pouquinho mais nessa parte de detalhe. Mas provavelmente o mercado se anime com isso, caso a SEC não recorra, caso aumente ainda mais a probabilidade disso ser aprovado. Contudo, eu acho que assim, vai ser difícil a gente ver um ETF de Bitcoin Spot ainda esse ano, tá? Por vários fatores, eu acho que muito mais provavelmente a gente vai ver alguma coisa próxima da deadline que tem ali para ARK Invest, para o ETF da ARK Invest em janeiro, tá? Então assim, para esse ano talvez eu não esperaria grandes coisas, mas tem que ficar atento a isso. Segundo ponto, ainda em relação a esse ano, pegar um pouquinho do começo do próximo ano. O macro ainda está muito incerto. O mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está muito forte. A inflação ainda está muito elevada e a gente começa a ver uma reprecificação de absolutamente tudo. A gente vê grandes empresas de rating começando a reduzir a avaliação do crédito dos Estados Unidos mesmo. Começa a reduzir a avaliação do próprio Estados Unidos. E o mercado, nesse movimento de reprecificação, começa a entender várias coisas, principalmente que provavelmente o Banco Central dos Estados Unidos vai manter juros altos por muito mais tempo. E se ele manter os juros altos por muito mais tempo, e aí galera, vamos colocar de lado de novo tudo que a gente tem de otimismo em relação à tecnologia, etc. Isso não morre, isso não acaba agora, porque isso vai acontecer. Mas não vai entrar liquidez no mercado. E o que eu quero dizer que não vai entrar liquidez no mercado? Para o fundo de investimento que apostava em novas iniciativas cripto, que botava dinheiro pra caramba dentro do ecossistema, que saía investindo em qualquer um desses projetos, ele não vai fazer mais isso, porque o custo dele alocar o capital é muito maior. A gente está falando aí de uma taxa de juros nos Estados Unidos, vai bater ali na casa 5,5% de taxa de juros nos Estados Unidos, os caras muito dificilmente vai querer alocar em um projeto num momento como esse. Então, assim, o mercado vai continuar sangrando um pouco mais. E quando a gente analisa várias métricas mesmo dentro de mercado, a gente vê que esses movimentos de alta têm sido primordialmente puxados por esse movimento de contratos futuros. Então, assim, não é dinheiro novo entrando no mercado. Não é, cara, um monte de Gabriel, um monte de ZD colocando dinheiro numa corretora e comprando cripto. Não é o que está acontecendo. A galera que já tem dinheiro, tá alavancando, tomando contrato futuro, às vezes se alavancando com as próprias criptos que eles já têm, que você consegue fazer isso. E, cara, tá puxando o preço nesses movimentos. Só que, assim, quando isso acontece, acaba não tendo sustentação no curto prazo. E aí é bem delicado. Eu queria voltar um pouco, ZD, no que você estava falando agora há pouco sobre a possível aprovação de ETFs de Bitcoin e outras criptos do mercado à vista. Nos Estados Unidos, claro. No Brasil, esses ETFs já estão aí no mercado faz algum tempo. Essa perspectiva e esse otimismo em relação a essa eventual aprovação existe há anos, né? Faz vários anos que o mercado espera por esse momento e enxerga esse veículo de investimento
uma vez aprovado, um grande boom no mercado cripto. E aí eu queria te perguntar assim, um ETF lançado, por exemplo, na Bull Run de 2021, com o mercado cripto crescendo muito. O Bitcoin é $200 mil. Muita gente falando sobre isso, muita gente querendo investir em Bitcoin e às vezes encontrando dificuldade com as corretoras, ou ainda, né, é uma maneira diferente de se investir em cripto hoje. Você precisa ter conta numa corretora cripto, enfim, o caminho talvez não seja tão simples para quem nunca ouviu falar desse mercado. Se você lança um ETF num momento como esse, você tem uma demanda muito grande de gente querendo investir, encontra nos ETFs uma maneira simples, barata e segura de fazer esse investimento. Então, para mim é muito claro que se em 2021 tivesse sido aprovado esse ETF, o mercado teria explodido muito mais do que o que a gente viu e já foi uma alta super forte. Agora, se a gente pensa num ETF lançado num momento como o atual, em que pessoas que não investem em cripto não estão dando muita bola para isso, não estão pensando muito nisso, você acha que o impacto pode ser comparável? Você acha que existe demanda e, de fato, se amanhã a SEC aprovar um ETF, vai aumentar o fluxo comprador de cripto? Pessoas que hoje não têm cripto vão comprar? Você acha que existe essa demanda? Porque, bom, acho que dá para entender que pela minha pergunta eu já não vejo muito esse movimento, mas queria ver o que você acha. Eu acho que tem uma coisa muito engraçada aqui, talvez atípica, que depois de todo esse tempo a gente ainda tem uma sintonia de palco aqui muito legal, porque eu tava pensando em falar justamente sobre isso, né? Eu acho que, primeiramente, quando o mercado olha para toda essa parte de ETF, de Bitcoin à vista, e qualquer outro criptoativo também, se tiver ETF, o grande ponto talvez não seja nem somente o varejo. É muito mais voltado para fundos de investimento, fundo de pensão, para esses caras começarem a colocar dinheiro e colocar dinheiro forte. Aí isso vai movimentar mesmo o mercado efetivamente. E aí, cara, fazendo essa comparação, o momento ali de Bull Run de 2021, que a gente viu o Bitcoin batendo quase $70 mil, etc. Lá em novembro de 2021, quando o Bitcoin fez o topo, 68,5, acho que era isso, foi quando foi anunciada a aprovação do ETF de contrato, ETF de futuros de Bitcoin. Que é aquele instrumento que, beleza, você consegue fazer a mesma coisa que no spot, você compra também, só que ele permite que você esteja vendendo a descoberto também o Bitcoin. Então, assim, pode ser bem tricky, assim, para o mercado, digamos assim. E naquela época, em 2 dias, eu acho que a gente teve mais de $2 bilhões de volume. Aí você fala, pô, eu vou comparar isso com o que rola hoje de volume dentro das principais corretoras cripto. Talvez não seja tanto, mas beleza, 2 bilhões que vieram totalmente fora do mercado cripto, ok, interessante. E aí você pensa, pô, pro spot hoje, como que isso seria traduzido? E eu vou te falar, eu acho que não seria muito bom. E eu acho que o timing é uma coisa que vai importar bastante para ter esse movimento de preço tão forte que as pessoas efetivamente esperam. O Bitcoin vai dobrar, triplicar em 2, 3, 4 dias. Não vai ser assim que vai acontecer, principalmente se for lançado, aprovado / lançado agora. A gente teve aprovação no começo da semana, na segunda-feira. Aprovação não, né? Início já das negociações de 7 ETFs de futuros de Ether. E assim, lembra que eu falei, a gente teve 2 bilhões negociados em, 2 dias do futuros de Bitcoin lá em 2021. Coisa de, nos primeiros 15 minutos, acho que foi mais de $200 milhões de volume. E aí eu te pergunto, quanto que foi agora pro futuros de Ether, nesse momento de mercado? Te falo, primeiro dia, não fez $5 milhões direito. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer? Cara, o mercado tá com muito medo. E não é, cara, medo de cripto especificamente, cara. É medo de renda variável. É medo de ativos de risco. É um momento muito delicado do cenário macro. Então não dá para esperar que o ETF vai ser aprovado e o Bitcoin vai pular magicamente de $27 mil para $50 mil, $60 mil. Não é assim que a banda toca. Um dinheiro precisa entrar. Uma hora o dinheiro vai voltar. Uma hora o dinheiro vai fluir. E aí é bom, nesse sentido, a gente ter o ETF também aprovado, porque você já vai ter um instrumento financeiro pronto para o cara fazer o aporte. Você já vai ter os trilhos prontos para isso. O grande ponto é que, assim, a gente vê volume baixo, etc., essas coisas. Querendo ou não, pode dar um pouquinho mais de motivo para o regulador lá nos Estados Unidos falar, pô, só tem isso de volume negociado nos futuros. Então eu começo a ficar meio receoso em relação à manipulação de mercado. E aí
a gente pode ter algum tipo de problema. Eu também acho que a falta de demanda, especialmente do varejo, pode fazer com que a aprovação do ETF não seja tão positiva. Isso, claro, estou falando no curto prazo, né? Porque Sim. o mercado como um todo cria a expectativa de que aprovou o ETF, nossa, o mercado vai começar a explodir instantaneamente. E talvez não seja assim, né? Mas eu também concordo com o que você falou, de que ter esse veículo de investimento, esse mecanismo já aprovado, quando o mercado de alta vier e isso já existir, você potencializa essa alta, né, trazendo uma maneira, como eu falei, fácil, acessível, barata para pequenos investidores ou investidores institucionais poderem participar desse mercado facilmente. Né? Potencializa em algumas vezes ainda, tá? Não Uhum. é que dobro o potencial, não. Algumas vezes. E aí, assim, pensando em quando vai ser esse momento bom para o mercado, um assunto que já até cria uma certa ansiedade em muita gente que acompanha o mercado cripto é o halving do Bitcoin, que deve acontecer em maio de 2024. Para quem não sabe, o halving é um evento na rede do Bitcoin que corta pela metade a recompensa paga para os mineradores e também faz com que a emissão de novos bitcoins seja cortada pela metade. Esse evento acontece mais ou menos a cada 4 anos, então vai ser a quarta vez que nós veremos um halving na rede Bitcoin. A gente já teve o halving em 2012, 2016 e 2020. E nessas 3 vezes em que isso aconteceu, o preço do Bitcoin disparou, não imediatamente, mas nos meses seguintes, e a gente viu altas monstruosas, muitas vezes apontada como devido ao halving. Você acha que o halving do ano que vem pode ter um impacto positivo mais uma vez e pode, de repente, dar início a mais um movimento de alta que casaria aí, de repente, com o lançamento de um ou mais ETFs e que juntas essas duas coisas podem, de fato, criar uma nova bull run? Primeiramente, não há base estatística, do ponto de vista matemático, não há base estatística suficiente para correlacionar a alta de preço do Bitcoin pós-halving efetivamente com o halving, né? Então, acho que tem esse ponto que é bem importante. Segundo, impressionante como é o timing das coisas, né? Em 2020, quando a gente teve o halving do Bitcoin, a gente teve uma coisa bem grave rolando no cenário global, que se chamava Covid-19, né? Assim, a pandemia pegando no talo, governos do mundo inteiro imprimindo dinheiro como se não fosse nada, imprimindo papel moeda como se estivesse imprimindo um catálogo de revista, como se isso não fosse absolutamente nada. E agora a gente sofre um pouco mais com as consequências disso. Inclusive o próprio Bitcoin sofre com as consequências disso. Obviamente, está ainda num preço muito maior do que estava ali no começo de 2020, pré essa bull run que a gente teve para ativos de risco, de modo geral, a gente viu praticamente tudo bombando, e a gente vê ali altcoins subindo 100, 200, 300, 400% num dia, né? Tinha muito volume, tinha muita liquidez. As pessoas que, estavam ganhando dinheiro, recebendo auxílio do governo, etc., estavam aportando bastante também em cripto, acompanhando, óbvio, todas essas narrativas. Mas, cara, pro ano que vem, assim, minha visão, sendo muito transparente com você, para mim não vai ser o halving que vai fazer preço, mas esse conjunto de outras coisas muito provavelmente vai. Se a gente chega pro ano que vem, e a chance ainda é baixa, tá? Pelo menos nesses primeiros 2 trimestres, vai? Eu vou falar 2. Talvez deveria falar 3, mas para esses primeiros 2 trimestres é muito difícil, na minha cabeça, a gente começar a ver corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Pelo menos com o cenário básico que a gente tem hoje. A partir do momento que a gente começa a ver esses cortes, ou talvez até mesmo uma sinalização de que eles vão acontecer, com o Fed não subindo mais a taxa de juros até lá, risco vai começar a subir. Bitcoin vai começar a subir, criptoativos vão começar a subir. E aí você casa isso com o ETF, cara, ótimo, o mercado vai subir ainda mais. E aí você vem e casa com o halving, e aí tudo bem. Racionalizando, olhando para essa parte de estatística, etc., tem algumas coisas em relação a isso. Talvez não seja o halving que vai causar essa ignição direta, mas isso colabora muito para a narrativa do ativo e vai fazer com que o mercado suba bastante. Então, para mim, vem muito mais como uma alegoria, digamos assim, em termos de narrativa.
é uma coisa que acrescenta, mas não é o diferencial para movimento de preço. Tá óbvio, jamais vou descartar, falar que o halving com 100% não faz preço. Ele não faz preço, mas ele ajuda, talvez ali para quem está pensando se vai comprar ou não, tem o halving. E eu acho que mesmo esse impacto indireto, ele é impacto, né? Então, se o halving ajuda a alimentar uma narrativa favorável ao ativo, e o preço do ativo sobe por causa da narrativa e porque as pessoas estão comprando essa narrativa, não exatamente do halving, mas o halving tem ali o seu papel de reforçar e de trazer isso à tona de novo. É Então muito mais acaba... psicológico, na minha cabeça é muito mais psicológico. Você tá pensando ali, eu vou aportar, não vou aportar. Cara, você leu 2, 3, 4, 5, 6 matérias na sua cara, todas falando do halving e como isso pode impactar o preço. Putz, cara, fica difícil. Eu acho também é importante que esclarecer assim que o halving ele tem essa função técnica, né, de garantir que haverá Bitcoin para ser minerado e emitido por um período longo. Até 2140. Exato, previsto até o ano de 2140, graças a esse mecanismo, né? Porque se a emissão fosse sempre igual e sem nenhum tipo de controle, com mais mineradoras atuando e mais transações sendo realizadas, esses bitcoins chegariam ao fim muito mais rapidamente. De qualquer forma, dos 21 milhões de bitcoins que poderão um dia existir, cerca de 19 milhões já estão em circulação. Então a gente está falando de cerca aí de 90% dos bitcoins já estão em circulação. Então a tendência é que a cada halving o impacto seja menor, porque afinal de contas quase todo o estoque possível de Bitcoin já existe, já está por aí. Por outro lado, você falou sobre a ausência de estatísticas que comprovem o vínculo de alta de preço com halving, mas a gente também não pode negar o fato de que nos 3 halvings que a gente viu até agora, eles vieram acompanhados de altas de preço. Claro que não sozinhos, né? Mesmo em 2020, em março houve a queda ali, o crash da pandemia. Em maio aconteceu o halving. A partir de agosto, setembro, o preço começou a subir. E devido a várias outras coisas. E aí, a partir daí, a gente tem a MicroStrategy comprando bilhões de dólares em Bitcoin, a Tesla comprando Bitcoin, enfim, todas as notícias que vieram ali a partir do final de 2020 e durante 2021 inteiro, o que proporcionaram essa alta até o recorde aí de perto de 70 mil dólares. Então, na última alta, a gente não viu uma alta só por causa do halving, mas o halving estava ali. E nas outras 2 vezes que houve o halving, ele também estava ali. Então, eu acho que isso acaba alimentando uma expectativa, e é normal que isso aconteça, do que vem para 2024. E aí a gente, como eu acabei de dizer, o halving ele vai diminuindo a sua importância, né, o seu impacto ano após ano. Mas se nas últimas vezes a gente teve alta de 10, né, como a gente passou de 7, quase de 10 vezes, de 7 mil dólares para quase 70 mil dólares, e nos halvings anteriores altas muito maiores, mesmo que a gente não chegue perto disso, uma alta de 50%, ou de 100%, ou de 200%, que para cripto não é nada que a gente nunca viu. Para o Bitcoin é absurdo. Mas é super significativo. Então, assim, existe essa perspectiva. Você acha que é possível uma alta que, tudo bem, talvez não seja de 10x, como aconteceu em 2021, mas que seja de 3, que seja de 2, o que já poderia fazer muita diferença para um investidor de qualquer nível? Eu acho completamente cabível, né? E acho que em relação a esses outros momentos que você citou, aí o grande ponto que eu tenho para colocar só em relação a se foi o halving ou não que fez, é só tentar entender um pouco melhor se até mesmo o próprio halving está influenciando também o preço do S&P 500 lá nos Estados Unidos, né? Acho que se a gente colocar em perspectiva, a gente vai entender um pouco melhor. Mas rapidinho, acho a provocação válida, boa. mas de qualquer forma, a recuperação pós-crash da pandemia em cripto foi muito mais rápida do que em qualquer outro mercado. Sim. Tudo bem, é um mercado menor, então menos volume impacta mais
no preço, é até compreensível, mas foi muito mais rápido do que, por exemplo, com ações. Meu ponto em relação a isso é que o mercado tá entendendo cada vez mais o valor de cripto, tá? Isso a gente vê no decorrer dos últimos anos e com certeza vai continuar vendo isso cada vez mais. Se o Bitcoin fazer 2, 3x nesse próximo ciclo de alta, não vou nem chamar de ciclo de halving, vou chamar um ciclo de alta, completamente cabível. Assim, na minha cabeça, isso realmente pode acontecer, não é uma coisa que eu vejo que vai acontecer para sempre, então, tipo, a cada halving, pensando até mesmo na perspectiva de mineração, essas coisas, etc., para ser rentável ou não, já que o homem falhou miseravelmente em produzir energia a um custo tão barato, para que isso se pague dessa forma, cara, senão o Bitcoin vai dobrar a cada halving, vamos supor que vai dobrar a cada halving, e a gente vai chegar daqui a 30 anos com o Bitcoin valendo mais do que o PIB mundial. Então, market cap, eu acho que é meio complexo, né? Você vai olhar para essa perspectiva só de que todo halving vai dobrar, daqui a 30 anos a gente tem aí o PIB mundial. Então, assim, eu acho que o mercado vai subir, ele vai responder bem, mas, assim, de novo, precisa bastante desses drivers de macro. E tem até um ponto, cara, que eu esqueci de trazer aqui, enquanto a gente estava falando em relação à perspectiva. A gente tem todas essas coisas, esses triggerzinhos positivos, mas a gente, querendo ou não pode esquecer desses triggers negativos que também existem, né? O Bitcoin, e acho que talvez Ether um pouco, principalmente por conta de algumas coisas de processo dessas ditas plataformas que quebraram ali em 2022, tivemos ali o infortúnio de algumas quererem converter todos os ativos para Bitcoin e Ether. Isso, querendo ou não, à medida que isso for dispersado no mercado e de acordo com a forma que isso for dispersado no mercado, pode criar um overhang e fazer com que as pessoas tenham bastante coisa para vender. E a gente já está no mercado muito fragilizado, tá? É um mercado muito delicado em níveis de liquidez. A liquidez está muito baixa. A gente tem um overhang da Mt. Gox que pode rolar em breve. E assim, a gente está falando de milhares, mais de centenas de milhares de Bitcoin. Tem mais de 100 mil Bitcoins lá. Isso vai para o mercado. E aí, pô, o cara não vai vender porque ele é holder. E aí, sim, pessoal, o cara tinha Bitcoin ali a $500. O cara vai ver a 27.500. Às vezes o cara tá esperando isso a vida inteira. O cara tá esperando esse dinheiro para ele começar a ter uma vida decente. Ele vai vender. Ele vai vender, não vai segurar. Então, assim, tem essa possibilidade ainda de overhang que tem que ser mantido no radar. Isso pode ser bem danoso para o mercado. Mas, de novo, perspectiva para 24, como um todo, ainda é bem positiva. Para mim, principalmente nessa parte de cenário regulatório. Vai ter eleições nos Estados Unidos, provavelmente isso vai ter uma pressão um pouco maior ali em Banco Central, tendo subir taxa de juros ou não, e casa também com o halving. Então, assim, o cenário é otimista. E aí, vamos falar objetivamente. Você começou, no começo desse episódio, você falou que pessoalmente, para você, os ativos que você considera bons, e que aí eu imagino que são ali os principais criptoativos do mercado, né, os maiores, você acha que eles estão baratos. Se você acha que eles estão baratos, é porque você enxerga uma possibilidade de alta, seja no curto, médio ou longo prazo. Então você acha que eles vão valer mais no futuro. Para quem está pensando, está na dúvida nesse momento, se compra ou não, se está barato ou não, e que está, como a gente nessa conversa, procurando razões que podem justificar uma alta, o que você diria que essas pessoas precisam prestar atenção nos próximos meses e ao longo do próximo ano? A gente falou aqui a aprovação dos ETFs, a gente tem o halving, o que mais? Taxa de juros. Objetivamente, quais fatores as pessoas precisam prestar atenção e que podem impactar para que exista uma nova alta no mercado? Cara, eu olharia bastante, tá? Taxa de juros nos Estados Unidos, olharia muito para a inflação dos Estados Unidos, em mercado de trabalho também nos Estados Unidos, avanço do cenário regulatório, aprovação de ETF lá nos Estados Unidos, e entender um pouco melhor como vai acontecer e qual vai ser o desenrolar desse processo da SEC contra algumas corretoras. Isso também teve impacto negativo nos preços. Pode ter impacto positivo caso a postura do regulador mude bastante. E aí acho que, pensando talvez um ponto de vista um pouco mais técnico, entender um pouco melhor quais são as tecnologias de ponta que os novos ingressantes dentro desse mercado, pensando a nível de infraestrutura e etc., estão utilizando. Até mesmo dentro
por essa perspectiva, a gente tem o UBS nos últimos dias lançando aí Money Market Funds tokenizados no Ethereum, então a gente já vê que Ethereum desponta bastante em relação a isso. Obviamente a gente vê o Bitcoin querendo ser utilizado, né? Não posso falar ainda que é realmente mais reserva de valor ou não, mas tem toda a narrativa em torno disso, então tem esse uso para Bitcoin. E a gente tem Solana também vindo de uma forma bem forte, principalmente nessa vertente de pagamentos. A gente viu o Shopify fazendo integração com eles, principalmente ali para pagamento com o USDC. Então, ficar bastante de olho nessas coisas, tá? E, obviamente, assim, uma coisa, acho que talvez uma dica que eu posso dar para a galera é que dentro desses movimentos mais fortes e mais extensos de mercado, a gente tem rotação de narrativas. Então, se a narrativa hoje, e tá claro que está em torno do Bitcoin, tá claro que tá todo mundo olhando para isso. A partir do momento que isso é aprovado, etc., o Bitcoin vai dar uma disparada, muito provavelmente a gente vai começar a ver uma rotação de capital de uma forma mais inteligente para outros ativos. Então, fica ligado para pegar esse movimento também, porque daí você consegue outperformar até mesmo o próprio Bitcoin. Bom, ZD, vamos chegando ao nosso limite de tempo aqui. Valeu pelo papo, mais uma vez, sempre muito produtivo. Achei que a gente ia brigar mais hoje, mas até que a gente encontrou tranquilo. meios termos aqui. Então, obrigado pela presença mais uma vez. Imagina. Tamo junto. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, gente. A gente vai ficando por aqui, mas não esqueça de seguir o Future of Money nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, de acompanhar e se inscrever no nosso canal no YouTube, que tem conteúdo exclusivo praticamente todos os dias da semana. Eu vou ficando por aqui. Volto na semana que vem. É isso. Valeu. Tchau.